te falar, eu fiz um curso, né, de mídia social e o cara falava, entrou no estúdio, não fala mais nada. Tipo, gravando. Porque gravam todos os escândalos que já tiveram aí, foi nego fora do ar falando merda. No pedacinho que não foi. Vou falar do Miguel, vou falar mal do Miguel. Não fala não, que ele já está gravando. Vamos lá, salve curiosos! Bom dia, tudo tranquilo? Vou falar pra vocês, né, qual é a missão do Cannabicast. Trazer informação séria, fidedigna, com embasamento e de uma forma leve. A pessoa que está aqui para bater um papo com a gente hoje, para trazer muito dessa informação, depois eu vou contar rapidinho para vocês como é que eu encontrei ele. Andando no congresso, escutei alguém falando sobre um método roots de extração, mas dando uma aula. Eu, na cara dura, parei do lado, fiquei escutando a aula toda. Falei, pô, quando ele acabar eu vou conversar com ele. Estou trazendo ele aqui. Para manter a surpresa, o cara é mestre e doutor em psicologia pela UERJ, pesquisador canábico desde 2014, ou seja, a galera que daqui de 2018, 2019, 2020, o cara já estava lá em 2014 batendo cabeça, enfrentando de todo tipo de preconceito e desinformação. Também é professor de psicofarmacologia e toxicodependência, que ele vai explicar um pouquinho desse nome pra gente. É fundador da Abracannabis, do projeto Beija-Flor, que a gente fala tanto. Eu sou carioca e ele também, lá de Búzios. Então é um cara que está realmente aí e capacitando outras pessoas, multiplicando a informação, aumentando a bolha canábica através da sua pós no Instituto Spirale e Anima. Estou aqui com o Lauro, ele vai nos ajudar bastante, trazendo toda essa riqueza. E vocês, cara, seguem, por favor, vamos lá, vai lá na mídia, lá no Instagram, vai no YouTube, vai lá, se inscreve, clica no sininho, porque o Miguel vai caprichar nos cortes. E o Lauro vai dividir com a gente aqui, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Muito bom. Satisfação estar aqui. É um prazer. É muito gostoso poder estar falando sobre maconha assim para um mundo, né, para um público tão grande. E, enfim, estou à disposição aí para a gente contar um pouco dessa história aí de quase 10 anos nessa luta. E hoje um dia especial, né? Sim, nós fizemos toda a nossa logística, porque Verdade. nos conhecemos lá atrás no congresso, e aí, pô, como é que a gente vai fazer? Ah, Voltar em São Paulo. só vou voltar em São Paulo no dia da marcha. Falei, porra, então eu fico, Isso aí. e a gente vai junto Deu lá certo, também. Né? O horário ficou certinho. Isso, aí eu ia te fazer, você quer fazer mais algum? Eu Não, acho não. que eu puxei uma ficha corrida aqui que Se eu tu me lembrar de deu. mais uma coisa, a gente vai falando. Então vamos começar o seguinte, eu tenho primeiro uma perguntinha que eu sempre faço. Como é que a nossa Santa Erva entrou na sua vida? Sim, ok. História longa, média. Miguel, a bateria está carregada? Culpa dele. Na verdade, eu sou filho de um usuário bem abusivo. Meu pai usava maconha, era uma pessoa meio complicada. Então, eu sempre tive uma coisa meio do conhecimento geral, né? De distância, de não querer chegar perto. Pô, com 18 anos eu namorei uma bióloga da Rural do Rio, né? Ô, louco! E eu Conheço a não Rural. fumei. Eu conheço a Rural. Eu não fumei. Ela passava próximo da roda, eu não fumava. Ela tentava me deixar doidão, não conseguia e tal. E aí, com 24 anos só, é que eu provei a primeira vez da nossa querida plantinha com uma outra namorada que me convenceu dessa vez. Ela também era usuária e tudo mais, bailarina, até a mãe da minha filha depois, né? Minha filha hoje tem 20 anos. E dali em diante, meio que eu comecei a ser um usuário adulto, né? A gente chama de uso adulto, tenho 24 anos, já estou com o meu sistema, né? Aliás, não só minha fisiologia inteira amadurecida, né? Ali por 21 que chega a isso. E aí deu certo, sem querer, acabou dando certo, porque eu só fui fumar quando eu deveria mesmo, né? Lá para os 24 anos, como todo mundo deveria só usar drogas, qualquer substância, a partir mais ou menos dessa idade. Até café, até açúcar, se a gente fosse radical e certinho dentro da fisiologia, nenhuma. Sim. Álcool muito menos. Né? Mas ninguém faz isso, a gente sabe. Isso aí depois a gente fala lá quando estiver falando das toxicodependências, que o nome está errado. Isso, né? Isso que ia ser minha segunda pergunta. Eu luto para mudar esses nomes nas grades lá da faculdade. Eu dou aula na Santa Úrsula, lá no Rio, né? Então, depois disso eu comecei a ser usuário adulto mesmo, usando só de forma, né, sempre prensado, correndo com medo, totalmente leigo no assunto, né, e gostando do efeito. Né? E quando eu tinha... aí passou muito tempo, aí, década, e aí resolvi que eu queria ser professor de psicologia. Eu já era clínico, eu sou psicólogo clínico. Você é psicólogo, né?
e trabalhava já desde 2000, quer dizer, em 2008 eu falei assim, eu quero virar professor. Aí o que eu tenho que fazer para ser professor? Tem que fazer mestrado e doutorado. Aí lá fui eu fazer mestrado e doutorado na UERJ, que é a minha casa, onde eu fiz a graduação. E aí em 2013 eu entrei para o doutorado. E aí eu continuar uma pesquisa que eu estava fazendo sobre tecnologia e sociedade, que minha pesquisa era sobre isso. E o mestrado foi sobre o ato de burlar dentro da tecnologia, pirataria, essas coisas. Uhum. Só que mexendo com o humano disso. E aí, no doutorado, eu ia dar continuidade pesquisando Deep Web e pegando a parte pesada psicológica da Deep Web. E era muito pesado. Eu acho que seria difícil até escrever sobre aquilo, mesmo academicamente, mesmo para mim pesquisar, porque eu via coisas assim muito complicadas. É inacreditável, Inacreditável. né? A gente fica nessa superfície aqui da Não, web, assim, parece uma outra dimensão. nossa, isso é tão esquisito, você ainda não viu nada. Assim, a Deep Web não é para qualquer um, na verdade. Não, ela é uma. Tipo assim, quem ouve teoria da conspiração e acha bizarro. Vai lá ver um pouquinho. Vai lá ver o que é. Porque é muita loucura. Enfim, e aí eu resolvi mudar de tema. E em agosto de 2014, eu vi uma reportagem no Globo sobre uma rede secreta de cultivadores no Rio que estavam começando a doar óleo para algumas mães com algumas crianças e tendo resultados incríveis. E aí na reportagem estava o Emílio Figueiredo, o único que botou a cara, que era advogado, aquela coisa toda. E aí eu fiz contato com o autor da reportagem do Globo, mandei e-mail, me identifiquei como pesquisador, tal. Ele me passou o contato do Emílio, mandei e-mail para o Emílio me respondeu, marcou o encontro. Aquela época, como você falou, né, tudo era mato, então era tudo segredo, a gente ficava, você andava na rua, parece que tinha alguém te olhando, era uma coisa, sabe, muito negativa. E aí o Emílio me recebeu no escritório dele também, tipo, quem é você, o que você quer com a gente, né, porque... Não te encontro em lugar nenhum, vem aqui. Exatamente, foi quase uma consulta com o advogado. Né? E aí ele viu que eu estava de boa, apresentei carta da UERJ, né, porque eu também já fui munido, né. E desse dia mesmo, ele já estava, não, então vamos almoçar com outro advogado, aí eu já saí com eles, aí eu já comecei... Sabe quando você sobe no trem e o trem já está em movimento, você subiu correndo, eles já estavam falando ali. Não, você percebeu, já tinha muita gente remando nisso e escondido, porque o movimento tinha que ser dessa época. Eles falavam o nome, eu falei, mas como é que é? Não, eles já não estavam, né, claro, primeira vez. E aí só que eu fui entrando, pô, ele me fala, vai ter encontro tal, vem. Aí eu comecei a participar. E eu tive a felicidade de encontrar o grupo de pessoas que renasceram com o conceito da maconha medicinal no Brasil. Que foi o Ricardo Ferreira, o médico da dor lá do Rio, que é um cara que sempre pesquisou dor desde antes, ele já pesquisava, desde antes ele já sabia da potencial da maconha. Ele mesmo foi nos Estados Unidos estudar por conta própria e ele mesmo ele pegou a técnica de como fazer a extração e ele tinha conhecimento que o paciente dele era cultivador e aí ele tinha também a criança doente, então esse triângulo... Isso foi o universo, né? Botando todo mundo perto. Conspirou ali e aí a coisa aconteceu. Por quê? Os cultivadores, eles sempre mantiveram, só que a primeira coisa que eu gostaria de dizer bem claro, todas essas empresas, com milionárias ou associações, devem aos cultivadores, seja do Brasil, seja do mundo. Exatamente. Porque foram eles que mantiveram a planta viva. O projeto de proibição da maconha, que é 100% político, não tem nenhuma linha científica para isso, nada. Desafio. Não, é lobby. É lobby. Aqui da nossa frente e discutir comigo. Eu vou provar. Esse projeto, ele além de ser racista, ele tinha por objetivo acabar com a maconha no planeta, extinguir a espécie. Igual a gente fez com muito bicho, extinguir a planta. Né? Porque ela é um risco para o capital. Aí depois a gente conversa sobre isso, que é lá na frente da história. O ponto aqui é que nem os growers, nem a cultura local de alguns países deixou isso acontecer. Na Índia nunca. Marrocos, aquela região toda ali tem cultura ancestral. Então a coisa foi mantida. Né? E é até curioso a gente ver hoje o que a gente planta. Né? Eu tenho HC, eu também cultivo. O que você faz, o bud de hoje, um bud da High Times de 1978, da revista, aquelas coisas que parecem palha, né, pra gente hoje, porque a proibição acabou avançando a tecnologia de produção agrícola da maconha. Porque num quartinho desse aqui... Tinha que render muito, exatamente, tinha que render muito um negocinho. Exatamente, né? Então aí, enfim, foi assim que aconteceu. E aí eu entrei nesse momento onde o Ricardo estava chegando com as informações, a galera que era uma galera que se conhecia pelo Grow Room. O Emílio protegendo, o Ricardo desenvolvendo e a galera... O Ricardo Nemer, que é o outro advogado, que é o Ricardo Ferreira, é o médico, e o Ricardo Nemer é outro advogado, parceiro do Emílio também dessa época.
E já com esse conceito da disrupção, da questão do resgate social, da sacanagem com os pobres, da guerra, aquilo tudo caindo em cima de mim, né? Porque eu não tinha nenhuma visão, e estudando e escrevendo, porque eu estava ali como pesquisador. E aí eu dei muita sorte que eles estavam um dia para fazer o remédio. E aí eu fui convidado a ir ver isso acontecer completamente secreto na casa de um deles, onde foi lindo, cara. É uma coisa que, assim, ainda bem que tá filmando, né? Arrepia. Eu não tive essa oportunidade, Porque, mas pretendo... eu lembro da cena, uma mesa assim, só que de vidro, e aquela coisa mais rudimentar que você possa imaginar. Cada cultivador pegava seu potinho, botava um pouco, misturava a maconha já triturada ali. Aí eles arrumaram na época ninguém sabia fazer nem extração com álcool, era nesse nível. Banho-maria lá? Não, manteigueira. Uma daquelas manteigueiras elétricas americanas, como é que chama? Magic Butter. Né, que ficava ali mexendo com azeite de oliva. Sabe? É o que tinha. E aí ficava aqueles vidrinhos com aquela coisa em suspensão que você tinha que ficar sacudindo, sabe? Só que as crianças melhoravam muito, cara. Uma criança que tinha, às vezes, a mesma história de sempre. Sem convulsões, caía para 5, bababá. E aí os médicos já, caraca, mas peraí, então vamos diminuir os remédios. Ninguém sabia. A verdade é essa, não tinha. Era assim, era empírico. Aquele negócio Era totalmente empírico. É. E partindo da premissa que alguns cultivadores já conheciam esses efeitos porque eles mesmos também tinham problemas. Entendeu? Então eles perceberam, pô, eu tinha epilepsia, eu comecei a fumar uma coisa, parei. Isso, sei lá, de 90 pra cá, né? Assim, o cara começou a ver. Eu conversei com um cara ontem que ele falou isso. Ele falou assim, eu falei, quando eu fiz a minha famosa pergunta, ele, como é que é a maconha? Ele falou, cara, ela entrou, hoje eu falo pra você que ela entrou de forma adulta, mas ela entrou recreativa. Até eu perceber que... O recreativo tava fazendo efeito medicinal. Ele tinha Nós que temos 50 anos, a gente era só louco. Hoje em dia a gente sabe. Eu tenho 50. 48, 50. Que fique claro, não tem jubileu. Mas é assim, aí o cara chega e fala assim, pô, é porque ele também. Ele falou assim, cara, como é bonito ser uma pessoa. Aí ele fala, normal, porque as minhas ideias, elas fervilham. E quando eu fumo, eu foco, eu não me desvio. E aí, então. É o uso da hiperatividade. Aí ele fala, desse jeito, é recreativo? Se você quiser, a gente fala sobre isso agora e de uma vez por todas a gente pode bater um martelo sobre isso e a gente discute também com quem quiser, porque tem uma gente que fala a verdade sobre isso e não tem uma verdade. A maconha é uma planta. Então, se você faz uso dela, você faz uso por algum motivo, certo? Certo. Se você faz uso individual, sem supervisão, isso é um uso adulto, porque a gente parte da premissa que não existe uso adolescente nem uso infantil, a não ser por ordem médica. Então, vamos separar. Supervisão. E tem supervisão. E aí, supervisão, então, exato. Separou. Criança, vamos falar só o certo sem ser o real. Né? Esse aqui é o certo. O certo é, criança e adolescente só usam qualquer substâncias por necessidade e supervisão médica, porque a necessidade inclui a supervisão médica. A partir do momento que você é adulto, você pode continuar fazendo uso com supervisão médica se precisar, ou você é livre para usar, se você quiser, sozinho. Esse uso sozinho é um uso feito por uma pessoa considerada adulta. Então, ele é um uso consciente, ele é um uso adulto. No uso adulto, ele pode ser feito de forma harmônica, que é você tomar um vinho com a tua esposa, que é você tomar um remedinho para dormir porque está muito agitado, um Rivotrilzinho, porque o Rivotril já é esse tatuadinho na prateleira, na cabeceira. Por isso que eu estou falando, são substâncias, a gente não está falando de droga nenhuma com nome de nenhuma aqui, entendeu? Isso vale para todas, sem exceção. Da receitada pelo médico da farmácia, a cachaça do cara mais pobre da favela. Entendeu? E qual é o problema aqui da vida adulta, então? Sem a supervisão e sem a cabeça no lugar, equilibrado mentalmente, a pessoa vai tender a fazer uso abusivo. É o que eu chamo de uso de fuga. Quando a pessoa usa para alguma fuga... É isso aí. Você pode chamar assim também, é um bom nome também. Uso abusivo. Esse uso abusivo, ele vai ser com excesso de quantidade e frequência. Então aqui precisa de ajuda. Aí vem a... E não, de novo, não importa a substância. Sim. Não importa a substância. Porque se eu fizer isso aqui... Aliás, vão me corrigir. Não precisa nem de substância. Porque se eu for viciado em jogar no cavalo... Se eu for viciado em jogo de maquininha... Aliás, a gente está vivendo uma epidemia no Brasil que ninguém está falando. E os desgraçados ficam inventando epidemia onde não existe, como de crack. Não existe epidemia de crack. Não existe epidemia de droga que não seja o álcool. Ponto. Acabou. Não precisa mais falar sobre isso. Agora, tem uma epidemia começando, que ninguém está falando, porque o interesse comercial envolve o Campeonato Brasileiro. Apostas. Puta que pariu. Apostas. Vou perguntar para vocês dois aqui. Vocês não conhecem alguém que parece compulsivo jogando isso? Algum amigo de vocês? Alguém que... Eu tava na feira... o cara não sei o que...
Eu tava na feira Entendeu? de embalagem e vi um cara mexendo. Entendeu? E vou te falar, vou mais atrás. Não sei se pode falar, né? Vai dar cadeia, Miguel? Eu fiquei assim quando eu vi começar o negócio do Cartola. Começou, Caralho, no Cartola era o papo do almoço. Porra, botei fulano, tirei fulano e eu peixe fora d'água, né? Porque eu não gosto de jogo. Você pode voltar um pouco mais, Eu vocês falava, vão até pô, que rir. merda é essa? Vocês vão lembrar a onda da primeira onda dos joguinhos de celulares, que era o Candy Crush. Sim. Não tinha uma pessoa que eu conhecesse da minha rede de pessoas que não jogasse Candy Crush. Eu joguei. E muita gente ficou abusivo. E muita gente gastava dinheiro. Eu joguei. Vocês entenderam onde eu tô querendo chegar aqui? Isso Não é a importa- dependência, de uma forma ou de Isso é a outra. adicção. Isso, chegamos no tema. Chegando no tema. Essa é a tal da adicção. Quer dizer, você fica adicto, você fica compulsivando Aquela necessidade. sobre algo. E esse algo pode ser Qualquer coisa. Inclusive, não, nada. Ou seja, uma pessoa. Eu fico fixo com uma mulher na minha cabeça, eu só penso nela, eu só respiro por ela, eu quero falar com ela o tempo inteiro, eu mando mensagem, querer saber, começo a controlar a vida dela. Isso pode virar doença e pode virar assassinato, inclusive. Sim. Porque os relacionamentos abusivos de... Começam de uma forma. Feminicídios nada mais são do que compulsões Comportamentos abusivos, sobre é. alguém. É. Você não é minha, não pode ficar de mais ninguém. Exato. Entendeu? Você É sempre minha. problema com ex-marido, com Vocês ex... já viram assim, My Precious? Mas- Entende? Aquela relação do Gollum com o anel, é adicção. Claro, né? Tirando toda a fantasia. Mas, entendeu? É o comportamento Dando abusivo. o conceito da coisa. Em que o mundo pode estar acabando na tua volta, você só consegue pensar em chegar E chegar aquilo. Antes de eu ser psicólogo, eu criei um termo que eu percebi isso sem saber de nada disso, muito cedo. Eu falo assim, nossa, parece que a gente afunila, pensamento afunilado. Eu chamo de miopia. E que é, na verdade, compulsão. Eu chamo de miopia. Quando você não só enxerga aqui, É isso aí. tem A algum miopia, problema. eu gosto de brincar com ciência, né? Assim, miopia não está 100% certo, porque nem sempre, dependendo do grau de miopia, você nem de perto enxerga. Né? Ou seja, dependendo do grau de vício ou de compulsão... Não adianta, você tá realmente... Você não adianta ficar, né? A mulher não quer mais nada contigo. Não, o agudo disso é uma doença psiquiátrica chamada erotomania, que vocês vão lembrar bem do caso da Ana Hickman, com aquele cara o cara que invadiu hotel. a casa. Isso. Na cabeça daquele sujeito, a compulsão dele era a Ana Hickman num extremo que ele construiu uma realidade própria na cabeça dele de que ele se relacionava com ela. Por segredos, só ele e ela sabiam. Então, na câmera, quando ela estava falando e fazia assim, era para dar um sinal para ele. É pra mim, é. Entendeu? Nossa. O marido dela, na verdade, é só um fantoche, porque ela precisa dele, para depois eles vão se encontrar. Eu desenho a realidade do jeito que eu quero e vivo ela. E sigo ela. Entendeu? Eu acho que você está me perseguindo. Não deixa de ser um comportamento de necessidade de estar em conflito. Entendeu? Tem gente que mantém relacionamento afetivo. Eu estou sendo mais psicólogo que maconheiro aqui, mas tudo bem. Não, mas a gente vai voltar. Tem gente que mantém um relacionamento afetivo só para transar depois de brigar, cara. É o tal do make-up sex, é aquele sexo que é uma delícia de você fazer, Porque depois você briga. É. Tem casal que já não é para estar mais junto, que não consegue mais se dar bem, mas só ficam ali. viciados entre Nesse eles. entrelaço. Nesse sexo. Não. E assim você é a fala humana, né? É o que eu falo. Eu posso ficar até amanhã dando exemplo aqui de situações onde a gente está abusando de E alguma foi coisa, legal, entendeu? porque assim, você está dando essa aula essa é de adicção, né? Mas de estudos tipo, tóxicos. a gente ia falar da Esse toxicodependência. é um nome errado, né, na matéria, porque toxicodependência é errado dos dois jeitos, né? Que a gente não está falando só de tóxicos, né? São substâncias que podem intoxicar, entende? O álcool não é tóxico em uma dose de 0,001. Sim. Nem a maconha é tóxica em 10 mg de CBD, entendeu? Não tem toxicidade, então não é para chamar de tóxico. É o excesso que intoxica. A dosagem excessiva. Entendeu? Sim. O tóxico não é tóxico. O tóxico ele é tóxico quando ele está em excesso. Porque tudo nessa vida, como lá atrás, Até a água. a água demais mata a planta, não tem esse ditado? E mata a gente E mata a também. gente também. 10 litros de água de uma vez só na tortura, num cano na tua garganta, explode Mata. tuas células. Mata. Entendeu? Então, cara, esse tipo de coisa, mas isso é a nossa sociedade que precisa se atualizar e a velocidade da tecnologia científica, de qualquer saber humano, é diferente da velocidade social. Entendeu? Então a gente entra com um saber como a gente tem hoje, por exemplo, sobre reposição vitamínica, que todo mundo deveria fazer. Entendeu? E que hoje eu pego uma reportagem vindo para cá, pesquisa mostra que reposição é bom. A gente já sabe disso há 10 anos.
Só que só até chegar no público para virar consumo comum, igual de pão francês, tomar vitamina B12, por hábito, igual a gente toma vitamina C, a única vitamina que conseguiu quebrar essa barreira é a C. E a D agora, A o D pessoal também... então, a mídia. Vamos tomar vitamina D, a vitamina D vai salvar o mundo. Eu não pego sol, Nem é a tanto, D. nem tão pouco, né? De novo, você precisa de vitamina D, todos precisam, mas tem que ser de acordo com o teu tamanho, inclusive, Sim. e com a tua necessidade. Uma dose adulta, uma criança pode tomar? Se ela tiver um problema que peça aquela dose, pode, porque tudo é uma questão individual. Aí a gente É o vai que a assim... maconha nos ensina. É isso que eu ia A falar maconha agora. individualizada. A coisa que eu mais me apaixonei de trabalhar com a comunicação agora, com o ramo da maconha medicinal, é como o tratamento muda. Uhum. A consulta de um médico prescritor de cannabis, completamente diferente. A Eu maconha- sou o ator da minha saúde, do meu tratamento. Exatamente. Eu não vou ganhar uma gota mágica. Não. E nem vai ficar com o cara mandando você fazer como se fosse um treinador. Quanto você pesa, qual é a sua altura, sem saber, por exemplo, há quanto tempo eu tenho, sei lá, o triglicerídeo alto. Porra, Sim. desde que eu nasci, vai me botar na média? Uhum. Vai me arrebentar se fizer isso. Dependendo do como você maneje isso, né? Exato, Porque então... THCV já tem uma função boa para isso, então você tem que saber da planta. Tem que estudar. Estude Vai a estudar. planta, assim. Porque todo mundo fala, aquele negócio, são os paradigmas. A gente começa a conseguir tirar a cannabis de um paradigma, aí tem o THC que está sendo arrastado. A cannabis, o CBD agora é bom, mas o THC é o vilão. Calma, Não gente. Vamos estudar. Cada um tem o seu. Eu queria botar uma sala cheia de gente com Parkinson, com dor crônica, com Dor câncer, crônica. com até mesmo autismo, porque você tem que ter uma dose baixa de THC para tirar algumas manias, algumas sensibilidades muito agudas. A gente sabe hoje qual uma das características principais do autismo é distúrbio sensorial, né? Essa luz, por exemplo, para um autista aqui, estaria em excesso. O barulhozinho do ar-condicionado, constante. E o THC regula isso. O THC é um sensibilizador de mundo. Pode servir para desensibilizar a luz, pode servir para desensibilizar teu trauma, ou seja, para estresse pós-traumático ele vai desensibilizar, assim como ele sensibiliza a sensação da luz, a sensação do barulho, a sensação de um coração partido. Isso de me tirar de um vício. Te tirar de um vício, porque ele vai te acalmar, vai diminuir a ansiedade. Mas THC me agita. Depende da dose. A dose. THC é curva U invertida, como a gente diz. Isso aí ajuda aí. Peraí, curioso, ele vai explicar. Até um determinado ponto, ele é ansiolítico. Ou seja, ele acalma, tira a ansiedade. Então, para você chegar nesse ponto, normalmente a gente trabalha junto com o CBD, para o CBD fazer a modulação alostérica do receptor, e aí você ficar com uma dose sempre maneira. Peraí, modulação? Modulação alostérica do receptor CB1, que é... Vamos lá. THC e CBD são chaves. Os receptores são as fechaduras. Isso. Nós produzimos essas endochaves, Sim. que é o anandamida e o 2-AG. O THC está para a anandamida, assim como o 2-AG está para o CBD. As fechaduras são as mesmas. Então, se eu boto muito THC para dentro, eu posso chegar naquele ponto da euforia que o THC não é E obstruir alucinógeno. o caminho do... Essa palavra está errada, tá? Assim, não é alucinógeno, ele é euforizante, ele tem uma outra categoria. Alucinógeno, dependendo da dose, Exatamente. é o cogumelo, é o LSD, são essas drogas que distorcem. que são psicodélicas, que são, na verdade, até o nome da nossa nova pós-graduação que eu acabei de criar com o pessoal Isso aqui é a primeira mão, estou te dando um furo. Olha aqui. aí, ó. Te dando um furo. Já está no ar, então eu posso dar o furo, mas a gente ainda não fez a divulgação oficial, que é a primeira pós-graduação privada, né, na verdade, porque já tem uma outra rodando, mas essa é da Associação Brasileira de Psicodélicos. É uma galera que está nessa do psicodélico também há mais de 10 anos. Te sugiro até você chamar um deles aqui, porque o assunto é muito interessante. Depois você me passa. E a gente criou uma pós-graduação lá na universidade que eu dou aula, na Universidade de Santa Úrsula, chamada Pós-Graduação em Substâncias Psicodislépticas. Psicodislépticas, né? Que é um nome bonito para o psicodélico, né? Para substância psicodélica. Não, e eu vou aprendendo. A gente aprendeu aqui o psicotomiméticos. Psicotomiméticos. Quando foi falar do THC, a diferença, por que um é de um jeito e o outro é de outro. Isso aí. Então a gente depende dos receptores. E aí, só acabando a explicação, você usa o CBD como um irmão mais velho do THC. Eu brinco com isso assim, porque é aquele tira a mão daí, não vai aí não. Então ele regula, na verdade, esses receptores que o THC iria encher, ele ocupa. Ele ocupa. Ele faz sem ser o dele, porque o dele é o CB2, mas ele vai lá e fala, não, tá demais. O CBD é uma molécula, e o nosso 2-AG, o sistema endocannabinoide inteiro, ele é muito inteligente.
entende? Existe uma inteligência fisiológica, sabe? Igual a gente, porque nosso corpo é um organismo inteligente fisiológico. Ele vai te deixando cada vez mais agoniado para fazer xixi até que ele solta, se você não for fazer o xixi. Entendeu? Ele te dá o alerta. Ele te avisa antes, né? Então, por exemplo, é uma coisa que eu confesso alguma diversão em fazer isso. Eu vejo alguém numa festa muito bêbado, já começando a perturbar, aí você pode dar um pouquinho de maconha para ele. 2 tapas ele dorme. Acabou o problema. Entendeu? Não quebra mais nada. Não vai xingar, não vai chorar. Tá perturbando, gritando lá, perturbando o pessoal, bebeu 20 latas de cerveja já, amigão. Toma, pum, pum. Dá uma gotinha. Se não quiser fumar, pode dar gotinha. Vai botar pra dormir. Por quê? Porque a maconha é inteligente. Na verdade, o sistema endocannabinoide é inteligente. Ela protege o sistema do cara, né? Tá fazendo merda, desliga ele. Eu brinco às vezes quando eu tô dando, o CBD é essa mãe mais velha, o irmão mais velho, é um gerente. O que tá acontecendo? Ih, tá com álcool demais, para, desliga isso aí, desliga. O cara dorme. Entendeu? Porque ele precisa se recuperar. Ele não tá discutindo se você tá num casamento do século, bebendo champanhe e Vevé Clicquot, entendeu? Ele tá falando, tem algo demais aqui. Vamos baixar essa bola aí. Não, é engraçado, eu conversei com um triatleta aqui que faz uso de THC e THC... O Paternosso? O Fernando? O Peu. Ah, o outro, tá. Porque o Fernando é o mais famoso. E ele falando que ele tomava uma quantidade de THC absurda. E eu falei pra ele, pô, cara, e você não sente nada? Ele falou, cara, eu preciso pro meu treinamento, babá. E uma amiga nossa tomou uma quantidade bem menor que a dele e deu PT. E ele falou, cara, quando for assim, quando achar que errou, é só dar um pouco de CBD. Aliás, eu dou até outras dicas, já que você falou de dicas. Pimenta. Que pimenta do reino, de preferência, tem BCP, tem beta-caroteno. E o beta-caroteno, ele age como um modulador também desses mesmos receptores. Embora não seja um fitocannabinoide. Não é um fito, sim. Cannabis Active System é só uma invenção comercial, desculpa. Né? Assim, para quem inventou. CBA não existe. Você chama de pool de plantas. Entendi. Né? É tipo igual o coliving, que na verdade é um cortiço. Né? Essas caralhas eu não aguento, desculpa. Se eu sou professor de psicologia social, eu odeio esses refites sociais, entendeu? Aí vamos chamar de outro nome, porra. Deixa com o nome dele. Quer enganar quem, né? Assim, a mim não. Enfim. Então é isso. Então a maconha, ela é o antídoto para maconha. Se você fumar demais, ficar dando algum tipo de sensação desagradável, porque ela também tem dose, né? Ela não tem dose letal, mas ela tem dose de abuso. Sim. Entendeu? Isso aí que você falou, a quantidade de THC que alguém consome pode virar uma dose de abuso. Se a pessoa tiver alguma tendência a estar muito desequilibrada emocionalmente, a ter questões orgânicas, emocionais ali muito complexas, ela pode até abrir um surto, entendeu? Ela pode abrir uma catarse emocional, começar a berrar, chorar, ficar fora de si. Eu costumo dizer, eu já tive essa sensação, não é boa, do excesso de THC, de errar a mão, comer, não deu efeito, comeu. Sim, come um negócio e fuma. Eu costumo dizer que na pessoa que não tem tendência né, mesmo uma pessoa saudável, ela vai ficar com um vento no pensamento, eu gosto de dizer, porque você fica com uma sensação que parece ter um vento dentro da tua cabeça. Nada que doce não resolva, que pimenta não resolva, que muita água não ajude, sim. Entendeu? É aquele kit, assim, deu ruim, a piada, né? Você deve conhecer. Em caso de overdose de cocaína, procure um médico. Em caso de overdose de álcool, procure um médico. Em caso de overdose de maconha, peça uma pizza. Eu falo, procure a padaria. Ou procure a padaria. Pois é. Procure a padaria mais próxima. Abra o iFood e manda classificar por tempo de entrega. Né? O primeiro você escolhe seja o bebe água, come um doce e caminha. E é isso. E essa coisa da pimenta é uma dica bem importante. Assim. Se você tiver, por exemplo, óleo de... Oh, meu Deus, BCP lá de cima do Nordeste é copaíba. Copaíba é rica em BCP também, e o BCP ajuda nesse, né, o beta-caroteno ajuda nesse processo. Na recuperação. E isso é muito interessante, porque essas interações são interações que a gente sabe que a planta traz entre os canabinoides e os terpenos, que é isso que a gente está falando, que é terpeno. E você pode manejar isso, por exemplo, você quer ter mais criatividade, está aqui num brainstorm, THC com limoneno vai te dar, vocês vão, Cacete Planeta compondo. Vai puxar, peças vai vir de humor, ideia, vai vir ideia de tudo quanto é canto. Mixeno já vai te dar mais um relaxamento, mas ao mesmo tempo também vai te dar alguma coisa, enfim. A gente está brincando com essas coisas ainda porque está tudo muito incipiente nos conhecimentos. E aquele, cada um tem uma necessidade, óbvio, e cada um tem uma ação. A minha mulher sempre brinca comigo porque eu passo som. Tipo
Tipo assim, se eu tô com qualquer mínimo de THC que seja, eu fico com uma audição. Super avançada. Então, Cara, você já viu pra música é brincadeira. A parte de Então. percussão eu fico escutando assim, ó. Você já viu, né? Baseado em fatos raciais do Netflix? Sim. Você lembra que o Armstrong fala? Exato. Eles Consegue. a música mundial atual, ela deriva do jazz. Dali. E o jazz era foi feito inspirado. com maconha. Exato. Pra ficar naquela velocidade, eles fumavam para poder ver a música. Isso você tem toda a razão. Eu também toco amadoramente e realmente eu viro mais de Muda. Zezinho, como meu amigo chama. Meu Muda. amigo chama mais de Zezinho, aquele chato que fica dizendo onde anota tá do lado de fora, assim. Porque você fica com uma cuidade. E é também isso que a gente precisa falar. Você fuma para quê? Porque você pode fumar com intenção. Tudo que eu fiz no mundo da maconha, a partir do momento em que eu entrei para ele... Isso que eu ia falar, você era um psicólogo e hoje em dia você é um pesquisador. Você fala de sistema endocannabinoide, porra. Exatamente. E tudo que eu comecei a estudar com relação a isso foi sendo feito a partir do meu uso. Então, como eu estava te falando, eu entrei para esse mundo, né? E aí mergulhei cada vez mais, dei muita sorte, porque aconteceu um evento no Brasil, e esse evento, ele é o hub, ele é o ponto, a semente de tudo que está acontecendo hoje em termos de associativismo, tudo sem exceção. Das mais de 200 associações que a gente já tem no Brasil, que já são incontáveis. Porque o interior você não consegue Já não saber consegue o que está mais. acontecendo. Exato. Né? As pessoas me procuram, eu sou da associação tal. Eu nunca tinha ouvido falar nessa associação. Enfim, mas em dezembro de 2014, lá no Rio de Janeiro, que você conhece, no centro tem um prédio da Cândido Mendes, e lá no topo do prédio tem um lugar lindo, que é uma sala envidraçada, você vê tudo. Ali se conseguiu, através do pessoal da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, e veio gente, porque nessa altura, né, quer dizer, entre início de 2013, que é o ano da primeira prescrição, e esse ano a gente está fazendo 10 anos, Faverê foi o primeiro que prescreveu. 2013 até dezembro de 2014, o Brasil se organizou, as grandes cidades. Então, assim, o médico, amigo nosso lá de Minas, o Ramires, lá do Leandro Ramires, vem, aí... Conhecimento foi sendo dividido, né? Vamos dizer. o Cassiano. Então, os players que todo mundo conhece hoje, que é a galera da primeira prateleira das antigas, como diz, aqui lá do Rio, né? O Emílio, o Nemer, eu, o pessoal da Abracannabis toda, que aí a gente vai falar dela já, o Faverê, Ricardo, Ramires, eu vou deixar alguém de fora que eu não vou lembrar de todo mundo, me perdoe, meus queridos amigos, mas aqui em São Paulo, Cidinha, as mães, porque na verdade foi assim, todo mundo que estava relacionado ao assunto com criança ou a própria saúde envolvida, meteu a cara. E aí marcou-se esse encontro em dezembro de 2014 para se fundar uma associação única, que era a AMAME. A AMAME, que existe hoje, é a primeira associação do Brasil de maconha, de verdade é ela. A APEP já existia antes, mas não como de maconha, de associação de crianças com Sim, epilepsia. era como se fosse uma comunidade para se ajudarem lá, né? Com dicas, etc. Rara, né? Que são doenças muito... CDRK5, RET, aquelas coisas. Que pra gente é doença comum, mas pro mundo a gente nem sabe o que existe. Era 1 para 250 mil, 1 para 100 mil. E aí juntou-se todo mundo lá. Nesse momento que juntou, claro, era quase previsto que não ia dar certo. Né? Porque muitos valores, muito cacique para pouco índio, como eu falo, pouco indígena, como eu falo. Então, o que aconteceu? Ali já saíram mais 3 associações, ou embriões dela. Né? Porque por afinidade mesmo, porque tipo de querer, momentos diferentes, necessidades diferentes. Aí o Cassiano lá da Abrace vai e faz a Abrace porque tem outra visão. A Margarete da APEP faz a APEP e transforma em coisa de maconha porque ela tem outra visão. E ela é muito próxima de nós da Abracannabis, que é a associação mais roots que existe. Né? Assim, tanto que agora ela não existe praticamente mais, está em papel e parada porque a pandemia fez o trabalho a cair. O trabalho da Abracannabis, que eu ajudei a fundar em 8 de março de 2015, ou seja, no Dia da Mulher, é isso aí, é tudo o Dia da Mulher, a planta é fêmea, plantar é fazer justiça com as próprias mãos. Esse era o lema, a gente tem camisa. Pô, que bacana. Posso pegar ali para mostrar pra vocês? Pode, por favor. Esse é a Porra, plantar... Vou te falar, sabe por quê, cara? Eu moro num sítio e eu planto. Então. Então, tu falou agora aí... Esse lema que essa camisa fazer justiça com as famosa. Porra, cara. Que lindo! Essa frase é do Nemer, do Ricardo Nemer e do Emílio. Eu atribuo a paternidade aos dois, mas eu acho que é do Nemer mesmo. E tinha uma outra também que ela não ficou tão famosa, que era contra o tráfico e o capital, maconha no quintal. Essa é do Nemer também.
E tem a camisa também, mas essa é mais rara. Essa é linda, top, né? A gente quer voltar, enfim, tornar isso um brand nosso, até para fazer dinheiro, porque a gente precisa de dinheiro. Né? Tem que movimentar alguma então coisa. eu tô com essa missão de resgatar também a Abracanagem, vamos ver se a gente vai conseguir, mas é muito, muito difícil porque é aquela história. Você, provavelmente aqui com essa estrutura, vocês têm, né, dinheiro para fazer isso aqui funcionar, não dá pra fazer no amor. Não. A gente fazia a Abracanagem funcionar no amor, a gente fez ela funcionar muito bonito tempo. até a pandemia. Porque a gente fazia consulta médica, de graça. Vocês faziam o médico, link, né? E não era link com empresa, não. Aí não, tá. com o médico. Com o médico. Direto com o médico. Mas aí o médico é que decidiu que o paciente é o melhor terapêutico e o paciente vem cá, vamos plantar? Vamos, a gente vai lá na tua casa, a gente vê o teu espaço, a gente bota não sei o quê. A taxa de sucesso disso não foi muito alta, mas aquela que teve, cara, a gente tem... É porque as pessoas, elas nem querem muito, né? Eu não vou ficar nem falando. Não, não pode... Mas são casos tão bonitos, cara. São casos, assim, de pessoas que sofreram... Eu não vou falar o nome dele, mas uma pessoa que tinha uma lesão na coluna aqui perto da cervical, na nuca, que a opção dele era ficar tetraplégico ou sentir dor para sempre. E ele virou membro da Abracanagem, ele virou um cara que aprendeu a cultivar, paciente do Ricardo Ferreira, do médico da dor, né, que salvou ele lá, mas, enfim, não pode fazer milagre, né, de fazer um tecido voltar a ficar direito, né, por causa do acidente e tudo mais. E esse cara encontrou uma relação de tipo de planta, porque aí é uma outra questão, né, tem planta para tudo. Pesquisa, e ele virou cultivador, fez HC, teve HC, e aí ele começou a passar, ele ficou 2 anos plantando, vendo, não sei o que, até que achou a espécie dele. O cara voltou a ter uma vida normal. Isso não tem preço. Eu até brincava com ele na época, porque assim, era por causa da dor. Eu vou dar um exemplo, acho que todo mundo vai lembrar aquele médico House da série. House, que é uma série antiga. Sim. Ele via com dor, via carrancudo, via... Porque a dor crônica deixa você assim. Sim. Ela enlouquece, na verdade. A dor crônica enlouquece. Você pode pegar a história da psiquiatria e Não, muito tira o humor, tira tudo. Você quer resolver... Tira a vontade de viver. Você tira... Passa. E esse cara, ele vivia assim, ele mal-humorado, porra, ninguém gostava nem, cara, assim, ficava um negócio pesado, aquela coisa, né, densa, por causa do peso da pessoa mesmo. Cara, ele hoje mudou. Emagreceu, tá namorando, tá rindo, tirando foto na praia, voltou a viver. Entendeu? Então, isso, nenhum desses reacionários que não estudam e que insistem em artigos antigos, como essa turma, né, nossa inimiga intelectual, eu não vou citar nomes aqui, mas a gente sabe muito bem de quem que a gente está falando, a Terra não é plana, a gente luta para poder colocar a ciência no lugar, entende? E como é que a gente pode provar que esse cara fez é verdade? Fazendo ciência. Mas como é que eu faço ciência? Com liberdade. Não se faz ciência presa. Não dá. Não se faz ciência na cadeia, entendeu? Porque não dá. E é isso que a gente tem que lutar para a questão da descriminalização, porque a descriminalização produz acesso. Acesso tanto para o paciente quanto para o pesquisador. Entendeu? Eu tenho inúmeras iniciativas que eu podia estar plantando em 5 lugares diferentes coletivamente. Não conheço, né, as articulações políticas para isso. E não pode. A própria Fiocruz. É porque você precisa do insumo para pesquisar, né? Insumo. Aí você fica comprando tecnologia de fora, fazendo importação de material, fazendo importação de tecnologia, transferência de tecnologia, né, que é o nome que eles dão. Quando na verdade não precisa, isso é só uma burocracia. E até porque, assim... A gente tem mais tecnologia que eles. Aí assim, eu planto um pouco, não vou falar assim, puta, sou agricultor, mas você tem a sua região. É agricultor de subsistência. Eu sou agricultora familiar. É isso aí. Você tem a sua região. Então, assim, eu vou importar da onde? E aí, como é que é lá? Vai adaptar aqui? Exato. Como é que fica a irrigação? Como é que fica o solo? Como é que fica tudo isso? Então, quando a gente fala do cultivo, eu sempre... eu acho que fica repetitivo, porque eu falo muito. Eu não sei se quem está me assistindo viu, vai ver, mas meu sonho era assim... Eu sei que a pessoa fazer em casa é difícil demais. Não vai ser todo mundo vai conseguir fazer. Maconha é um pet. Não é igual não é igual um boldo, que eu vou lá, dou aquela macerada e puf. Eu vou ter muito trabalho, mas eu queria que a maconha ficasse do lado do boldo na casa, porque entre ela feita de forma roots, mas a pessoa chegar a um nível razoável entre isso e nada... Tem de todas as formas. É melhor. O boldo que você planta na tua casa, o Herbarium ou outra empresa de fitoterápico não vai usar esse boldo, vai usar o que ele planta com qualidade um teor superior, controlado, farma não sei o que, farma Anvisa, tudo bonitinho, barba, cabelo e bigode, para fazer o boldo em cápsula.
aí ok. E a maconha vai passar por isso. E é uma coisa, eu planto... eu vou vender, né? Eu planto mandioca. Aham. Puta, qualquer um planta mandioca. Sim. Mas aí eu falei, Miguel, você compra mandioca no mercado. Então vai ter espaço para todo mundo. Eu não compro. Sim. Assim, tem espaço para todo mundo. Então, mesmo no esquema do cultivo, eu falo porque assim, a coisa tem que ser pesquisada, tem que ser estudada, tem que entrar um Embrapa da vida, tem que ter mais gente para comprar essa ideia. E tá todo mundo aí, cara. Pra gente... A gente tem o Vital Brasil, tem pesquisadores, tem todas as áreas que a gente sabe de agricultura, medicina, farmácia, biologia. Tá todo mundo pesquisando já. Hoje em dia, a gente um dia, eu até falei isso pra mim uma vez, assim, já tem uns 4 anos, eu falei, cara, a gente não conhece mais todo mundo, é impossível conhecer. Mesmo você que é o hub do direito do Brasil, a figura ele, né? Ele não tem como conhecer. Nem os advogados todos que estão fazendo habeas corpus, entendeu? Porque foi isso, lá por 5 anos atrás, eu falei assim, Emílio, tem alguém fazendo habeas corpus também, porque eles fizeram os primeiros. O conceito do habeas corpus, ele conta essa história, né? Muito legal, porque foi assim, o Brave, né? O Ricardo tem esse nome, o Brave, que ele é um advogado muito cheio de energia, assim. Ele fala, porra, a gente tinha que pedir um habeas corpus para plantar maconha. Boa ideia. Isso não é uma má ideia. Né? E aí eles são muito bons nessa questão. Os dois estão fazendo doutorado agora em direito das drogas, aquela coisa toda lá, UF e tal. E assim, é o que está hoje. Né? Hoje virou uma ferramenta comum. Tem já, deve ter uns, não sei, 500, 600, não sei, a gente não tem esse número. Não tem mais o número. Entendeu? O meu habeas corpus já foi o 100º e tanto, assim. Então, o primeiro foi o da Margarete Brito, da PEP, ficou o Emílio fazendo Então, nessa época ainda era Abracannabis. Então, Abracannabis, 2015 a gente fundou, Aí, começou se conheceram esse e aí negócio, começou... Aí cada um foi fazendo o seu, né? Tudo muito incipiente, tudo muito ainda sem a gente saber direito, com valores morais. Não pode, ou pode, uma coisa de pode, não pode. E as coisas foram se estabilizando, né? Quer dizer, então, a PEP cresceu como cresceu, a Brás cresceu, e o mundo foi rodando. A Fiocruz, a gente se aproximou da Fiocruz, virou um parceiro muito importante lá no Rio para nós da Abracannabis, porque eles forneciam um auditório para a gente dar o curso, porque aí é que mora uma coisa linda que eu vou te falar. Se eu não me engano, eu tenho isso anotado, em 2016 ou 2017, a Abracannabis criou o primeiro curso do Brasil, de qualquer um. De Especialização, tipo. de capacitação? Não, curso para mãe. Ah, Eu tô dizendo assim, é a primeira vez que para deu dar aula. para dar o caminho das pedras para conseguir... E os colegas da Abra que desenhamos assim, como é que a gente ensina maconha para as pessoas? Bom, a gente tem que falar no Brasil de uma questão histórica, cultural, psicossocial. Sim, contar a história dela. Eu dou essa aula, eu já levantei a mão. Aí vem o médico para falar Não, aí vem o direito, vem o advogado Emílio para falar do direito. Aí depois vem a parte médica para falar dos efeitos, falar de tudo que a maconha faz. Aí depois vem o farmacêutico para dizer a parte farmacológica. E depois vem o cultivador e o agricultor, o agrônomo, técnica seja o que de for. cultivo, técnica de praga, técnica de tudo. Aí a gente falou, parece um bom desenho. A gente engloba praticamente tudo aqui. Se você olhar qualquer curso de cannabis do Brasil, de qualquer lugar... Tem essa estrutura. Eu fiz o curso, até, eu sempre falo, eu fiz o curso da Unifesp. Eu não estou dizendo que a gente inventou a roda, não, porque isso aqui é meio óbvio, mas foi a gente que pensou primeiro, porque ninguém tinha pensado. E aí, muito bonito, acho que foi em 2016 mesmo, a gente deu um curso lá na nossa sede, que a gente arrumou uma sala emprestada, tudo assim, né? Tudo normal. Uma sala emprestada em cima da Cinelândia, em cima do amarelinho ali, do lado da... Perto do CREA. Do lado do CREA, no mesmo andar do PSDB, cara. No mesmo andar do PSDB, do escritório do PSDB do Rio. Na sala do lado era a sede da Abracannabis. E ali a gente arrumou umas cadeiras de escola, aquelas azuis antigas, ganhou de doação. Botamos 9. O Pedrão, o querido Pedrão, foi na casa dele, pegou a televisão de 39 polegadas, 42. E o primeiro curso foi um computador ligado na televisão com essas apresentações que eu tenho guardado tudo hoje. Eu meio que virei um historiador da Abracannabis, porque a Abracannabis foi o meu objeto do fundador. Da tese. E isso que eu ia falar, a gente deu a volta, era a tua tese, nasceu ali. De 2014 a 2017 eu estava trabalhando, como eu virei ativista, né? E por sorte a área de pesquisa que eu trabalho, ela adora quando você se contamina com a pesquisa. É diferente dessa ideia cartesiana de que eu sou um pesquisador. Não, você tem que estar... Isso não Skin existe. the game. E também é mentira. Entendeu? Se eu venho aqui, eu quero pesquisar o canaqué, eu já vou fazer diferença dentro de vocês aqui. Pesquisar na terceira pessoa já muda, você vai falar diferente. A menina da USP aí fazendo a pesquisa, você não vai falar o palavrão que você ia falar. Você entendeu? O nosso subjetivo muda quando a gente coloca um participador observador. Não tem só observador. Se a borboleta pousar ali, vai influenciar na gente aqui.
É sobre isso, né? Esse aqui é o meu projeto da Unifesp. Aí, maneiro. O Cannabicast. Parabéns, parabéns. Sem ler eu já daria 10, porque né, se institucionalizou aqui, tá funcionando. Maneiro. Então foi isso, a gente, com esse cursinho para 9 mães, a gente pegou as mães da PEP, porque a Margarete, nessa época, a PEP estava convertendo ainda para cannabis. Sim, ainda era, tinha uma comunidade. A Margarete meio que era da Abra ali, ela estava em todas as nossas reuniões e tal. E aí foram as mães da PEP que vieram fazer o curso. Foi muito bonitinho, porque daquelas 9, umas 5, 6 começaram a plantar, tentaram, porque era aquela coisa, vamos plantar, porque a gente vai conseguir fazer o remédio, vai ficar de graça, não sei o quê. Porque não se sabia, era meio romântico mesmo a coisa. E a gente foi aprendendo com a prática. Eu tenho uma outra experiência, que não vem ao caso entrar nela agora, mas assim, eu vivi muito isso com o mercado de informática em 1992. Eu tinha 19 anos, 20 anos, 95 eu tinha 20, então eu tinha 17 anos, e eu fui mexer com computador, numa época que só tinha disquete, não tinha nem HD os computadores, tela verde, sabe, terminal. E ali eu vi isso acontecendo, a gente ia aprendendo com os erros. Eu ia sendo contratado para dar aula, eu dei aula no BNDES, eu dei aula na Prefeitura do Rio, eu instalei Excel no notebook do César Maia, sabe? Quando a gente... Disquete. É uma loucura, né, cara? E aí você vai fazendo e acontecendo, porque não tem, ninguém sabe fazer, entendeu? A informática era proibida no Brasil praticamente, por causa da reserva de mercado. Tanto que na década de 90 é um negócio até interessante, a Receita Federal, putz, não tô vendo, pode passar, porque precisava informatizar o país, cara. Eu não tinha placa-mãe aqui. Entendeu? Eu mandava vir pelo piloto da Varig monitor de 15 polegadas. Olha que loucura. Não tinha. Você pode ter o dinheiro que você quiser, você não comprava aqui porque não tinha. Entendeu? Só vinha importado. Sim. Enfim, nessa época. Então eu cresci assim também e eu vejo a mesma coisa na Acontecia com a maconha. Porque agora tem um monte de normas, tem um monte de regras. Não tinha nem Anvisa, cara. Nessa época... Não existia. Anvisa não existia. A pressão das mães... Anvisa não e aí existia. aqui a gente abre um outro parênteses, a questão social, né? Porque essas mães quem são? Mulheres classe média alta, brancas, de uma elite, com conhecimentos, com formação, né? É o que eu falo, são o branco maneiro, entendeu? É o cara que fez a maconha não morrer lá no hippie e no beatnik, porque ele ia lá dentro dos guetos dos pretos americanos para consumir a cultura preta e consumir maconha junto. Quem já viu o filme do Elvis, isso fica muito marcado ali, né? Bem claro. Quer dizer, escuro e claro. Não, mas assim, a pessoa tem que ter informação, a pessoa tem que saber com quem falar. Tem que ser ouvida. Então, existe uma necessidade de ter... E a gente vê as mães jardineiras, as mãe-conheiras. Porra, o projeto da Mãe Jardineira começa com essas mães da PEP, entendeu? A origem é lá, porque quando vem a Cultive aqui em São Paulo, a gente já está em 2017 ou 2018... que a Cultive, na verdade, foi toda montada pelo pessoal da Abra. Montada assim, a estrutura, né? É quase uma Abra de São Paulo, mas a gente não botou o nome de Abra de São Paulo, né? E a gente veio para a fundação, a gente veio que foi no Sérgio Cardoso ali, aquele teatro aqui em São Paulo. Que eu né? não conheço. Né? Tô carioca também. Eu não conheço porra nenhuma. Miguel, é um me teatro ajuda. ali, o Sérgio Cardoso. É isso mesmo. É isso mesmo. É Sérgio Cardoso ali no Bexiga, eu acho. Um lugar legal. E foi mó barato, assim, porque aí se fundou a Cultive, a gente deu o curso da Abra em São Paulo. Repetiu aquele curso dos 5 etapas, 5 passos aqui. Já virou curso de 20 lá no Rio, curso de 30. A gente já estava ensaiando parceria com a Fiocruz. E aí fizemos não só a fundação, como o curso da Cultive, o primeiro curso da Cultive. Cidinho, um amor, né? Um beijo para você e para Clara, queridas. E o núcleo de São Paulo começou a desenvolver, né? Assim, fora que, enquanto isso é a parte, digamos, dos ativistas e cultivadores e médicos mais voltados para isso. Já estava ensaiando-se essa coisa, né, de Anvisa, de empresa, de mercado que não tem ninguém. É como chegar em Minas Gerais antes de alguém ter tirado uma pepita de ouro de lá. Sim. Entendeu? É muito ouro ainda para ser arrancado do solo, né? Muita coisa para se fazer. E aí começou-se essa pressão, e aí a Anvisa, acho que 2016 ou 2017, fez a primeira RDC, a mais arcaica, que permitia a importação. Parecia que você estava importando urânio, né? Exatamente, mas com uma série de... Muita restrição, assim. Então, realmente, só o advogado preencher, esperava um mês para sair o pedido, muito perrengue. E, enquanto isso, a gente estava lá trabalhando, organizando curso, tal. Essa parceria com a Fiocruz rendeu para a PEP o primeiro evento daquele do Museu da Manhã, que foi no Rio, o Cannabis Amanhã, né? Foi sensacional ali,
usando aparelho público recém-montado. Como é que pode, né? Foi mais contatos, né? É o que a gente fala, aí é saber com quem falar. E a Fiocruz estava apoiando, né? Então, quase deu merda aquela vez, enfim, mas deu tudo certo no final. E a Fiocruz apoiava a Abracadabra cedendo o auditório do Fernandes Figueira ali no Flamengo, que é para quem não sabe, né, no Rio de Janeiro, na Zona Sul, bairro do Flamengo, tem uma maternidade escola da Fiocruz, chamada Instituto Fernandes Figueira, que tem um auditório para 150 pessoas, 100 pessoas, e eles nos cediam, eles emprestavam pra gente, sabe? Bastava a gente conversar, marcar a data. E aí foi maravilhoso, porque esse curso ele ampliou-se. Isso que eu ia falar, e foi aumentando, e cada um... Número de horas e número de alunos. Né? Cada um vai falando, puta, fiz um curso, cara, olha, pô, abriu minha mente, me botou... Da aba e tal. Aí muita gente hoje que está aí no mercado foi lá para conhecer, né? Não só no mercado, mas atuando, médico, todas as profissões, enfim, mas muitos médicos, né? Muitos médicos. Já mais atenados, né? Porque a galera que trabalha com cannabis medicinal é uma galera que está sempre percebendo, não é aquele médico convencional que não olha para fora. Eu lembro bem de um psiquiatra conhecido meu que eu fui falar com ele todo empolgado, mostrando, não, THC é nefrotóxico. Uma parada que ele deve ter lido há 10 anos atrás, no livrinho da faculdade que ele leu lá de alguma coisa. Porque até a psicologia, cara, ela via as substâncias e o uso abusivo com esse viés antigo da dependência. Porque isso é um viés técnico antigo, entende? A ciência médica, a ciência da saúde de uma maneira geral, ela evoluiu. A gente não usa mais sanguessuga, né? Entendeu? Existe lobotomia, sanguessuga, paramos com isso. Paramos com isso, né? Assim, a gente não quer parar com uma visão errada de entender o usuário abusivo como alguém que precisa de abstinência. Segregação e abstinência. Como se a abstinência resolvesse. Aí entra uma questão que eu não posso me alongar, porque isso é uma aula, quase um curso inteiro, que é uma área da ciência que chama epistemologia. Epistemologia estuda a construção do pensamento científico, a construção dos saberes. Né? Então, como é que a gente constrói o saber médico? A medicina e a farmácia, junto com a psiquiatria e a neurologia, é do século XX, é hiper influenciada por mecanismos cartesianos, que dentro da área da saúde tem uma linha que chama eugenia, que você deve ter ouvido falar, e que é a base de ciência, entre aspas, do nazismo e do fascismo, né? Então não é uma ciência para a gente continuar nela. E o abuso de substância começou a partir justamente desse espremer do ser humano enquanto sociedade que precisa produzir capital. A produção de capital adoece mentalmente a gente, do jeito que ela é feita. Você está dizendo que é contra? Não, estou dizendo que o jeito está errado. A gente falou isso, eu falei isso ontem, cara. Assim, a gente é obrigado a correr da onça sem parar. Uhum. Quando a gente é feito para né? a gente é feito para correr da onça, procurar um lugar seguro e ficar. Mas aqui não, você corre da onça o tempo todo, né? E aí o corpo está sempre lutando. E aí é lindo ver a maconha nisso também, porque quando a gente vai estudando e vai descobrindo e vai lendo e vai vendo quem está pesquisando lá fora, no Jetson, né? Que lá fora é o mundo do Jetson, aqui é dos Flintstones. Mas a gente vai fazendo essas analogias porque fica fácil de entender. Pois é, porque é duro, cara. É duro você viver nesse mecanismo de proibição e pegar um avião, descer num lugar que tem uma loja na esquina vendendo aquilo que não pode. Não, tem gente morrendo de tiro na cara porque num outro lugar, na esquina, é liberado, né? Se você for pra fronteira do Brasil com o Uruguai. Eu fico confuso com isso, cara. Assim, outro dia eu já fui a Amsterdã. Maravilha, saudade. E aí, cara, eu tinha Amsterdã como referência. E aí, claro, né? Estudando, vendo um documentário aqui, lendo uma coisinha ali. Aí, num documentário, um cara falava que ele não via Amsterdã como uma referência, porque apesar de possibilitar a comercialização, o plantio era proibido. Aí eu falei, gente... loucura isso, né? Assim, não só no Brasil, né? Falei, como pode? Aí o cara falou, não, eu não posso falar. E o cara que dava a entrevista, aparecendo, ele falava, sou eu que forneço. Deve ser da... É um magrinho, acho que foi Netflix. Bedrocan. É porque ele tem uma empresa só. E ele falou assim, eu não posso mostrar onde eu planto, mas sou eu que forneço, porque se eu mostrar eu sou preso. Aí eu falei, gente, como pode? Você faz uma coisa, é referência para o mundo todo. Por causa da proibição da ONU, cara. É o poder do mecanismo de proibição lá de 1930. O que aconteceu, né? Porque como a gente sabe historicamente, inclusive minha tese fala sobre isso, e eu fiz o livro também,
bem Depois fala do seu livro. não preciso comercializar, porque eu dou de graça o PDF dele para quem quiser, enfim, porque acabou já. Tem que mandar editar. Gráficas, se alguém quiser editar, estamos aí. Então, por exemplo, Barcelona tem uma brecha na lei que permite clube de cultivo. Mas você não pode fumar na rua, você não pode comprar. Só lá dentro. Não sei como é. Deve ter aquela de CBD, porque a União Europeia meio que deixou você abrir lojas que vendem só CBD. O dispensário. Dispensário de CBD, não THC 0,2. Né? E tudo isso tem o mercado branco, o mercado negro, o mercado cinzento, né? Então, essas entranhas na lei vão permitir Eu conheci um cara do mercado cinzento nacional. Então, tem. E ele falou para mim assim, cara, eu vejo você falando, você fala da maconha medicinal e vocês falam da biqueira. Aí é o erro dele. Ele falou assim, cara, não fica falando de um lado e do outro. É um monte de gente. Sim, e aqui no meio é gigante. Que vocês não têm nem ideia. Aí eu falei assim, cara... Porque a maconha lá da biqueira, né, da boca, como a gente chama no Rio, da biqueira aqui em São Paulo, ela é a mesma maconha que as empresas vendem. Que a Medra vende, que qualquer empresa vende. É a mesma maconha. A diferença é o quê? Tecnologia, cuidado e qualidade. Obviamente, óleos da Medra ou de qualquer outra empresa são óleos... Tem COA, né? Aquele certificado de análise. Tudo bonitinho. Controle. Você pode plantar várias plantas, depois aquilo ali vai para uma questão farmacológica que você equaliza as substâncias, você vai medir, então aquilo ali você sabe quanto tem, tudo bonitinho. Eu fico pensando, metais pesados, os outros, tem, né? Os outros, você fica... os outros você fica entregue. É uma coisa cinzenta também, entregue. O certificado de análise. O outro, o da biqueira, etc e tal, é uma maconha de baixíssima qualidade. Eu recomendo, quem quiser entender sobre prensado, sobre maconha plantada errada lá no Paraguai, um querido ativista lá do Rio, das antigaças também, o Matias Marx, um cara incrível, super ativista, produtor de mídias e tudo mais, jornalista. Ele passou 15 dias numa plantação lá tem uns anos isso já, 2018, foi antes da pandemia, numa plantação lá no Paraguai. E ele escreveu um artigo que você acha fácil na internet, chama Como Nasce o Prensado. Matias Marx. Matias Marx. Como Nasce o Prensado. Ele publicou na A Pública, se eu não me engano, no site. Mas se eu você vou ver. No Google aparece. E ele descreve a produção, né? E você consegue fotos disso na internet. Você vê como uma coisa feita de forma extremamente arcaica, sabe? E não é só um arcaico limpo, é um arcaico, desculpa a expressão, cagado. No sentido, assim, totalmente feito a cacete, entendeu? Então, você vai ter uma maconha mal produzida botanicamente, agriculamente, mal secada, secada no meio da floresta. Já começa a complicar. E ela, para ser transportada, como ela precisa ser prensada, porque você bota 1 quilo de maconha num tijolo, assim. 1 quilo de maconha em flor vai dar um saco desse tamanho. Não. Entendeu? É igual algodão. Né? Sim. Comprar algodão compactado, aqueles colchões de forno que vem desse tamanho, quando abre o negócio desse tamanho. Nunca mais bota na embalagem. Nunca. Só com aspirador de fora. Então, mas e aí galho, folha, tudo. Tudo. Eles não fazem limpeza, não fazem trima, não faz nada. E aí bota aquele tijolo e aquilo sai do Paraguai e aí tem a rota. Porque agora é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Como é uma matéria orgânica vegetal, ela oxida. Então eu tirei, deixei no tempo, não acondicionei direito, não fiz um gelado e tudo mais, ela vem oxidando. Aí o mercado exigente do Brasil é o do Sul. Então a melhor maconha prensada do Brasil é Santa Catarina. É o primeiro a receber, fica lá. A melhor prensada de Santa Catarina é ótimo. Perto do daqui, pô. Aí ela vem, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro. Entendeu? Então a maconha do Paraguai, ela pega do meio do Brasil para baixo, né, que também sobe para o Mato Grosso, aquela coisa toda. O Espírito Santo fica híbrido entre o que vem do Nordeste e o que vai para ele. E no Nordeste tem um soltinho. Aquela região de Cabobró, conhecida, né? Que se planta no Brasil. Manga Rosa, Caetano Veloso. Se planta no Brasil maconha, nesse triângulo da maconha lá em Pernambuco. E essa maconha abastece o Nordeste. E por cima ainda entra a maconha da Colômbia. Que é o famoso Colômbia. E o Colômbia é um dos fortes na medicinal. Por quê? A Colômbia enquanto país, você diz. Sim. Não, porque o Colômbia... A Colômbia... A Colômbia, sim, é muito forte. Porque eles regularam. Aí, você conversando até com o Emílio, com os advogados, eles falam, você tem 1000 países, né, cada um com seu modelo de regulação.
Todos já é liberada a maconha no Uruguai, na Colômbia. Cada um tem Cada um de um jeito. E os Estados Unidos, cada estado de um jeito. Pois é. Então, parece, eu não entendo, não sou advogado, mas parece que o modelo colombiano é o melhor, assim, menos pior, vai. Porque você tem o do Uruguai, por exemplo, tem umas coisas que precisam melhorar. O do Uruguai eu tive informação que também precisa de... Sim. O Brasil tinha que aproveitar e olhar em volta e trazer o melhor de cada um. Sim, seria ótimo, mas a gente não vai fazer. Não vai fazer isso, a gente vai acabar trazendo o pior. Agora, seja lá o que acontece nesses países, isso gera um movimento, o entrelaço social, o tecido social, ele se mexe, entendeu? Como quando você faz está liberado, por exemplo, se faz assim, se o STF, por exemplo, fala assim, não é mais crime portar maconha, continua não sendo legalizado, né? Mas não é mais crime portar a maconha, isso muda radicalmente a sociedade. Mas hoje em dia não é só ação social, você tem que fazer só... Vamos pensar. Primeiro, você está em que bairro? Vou falar do Rio de Janeiro aqui. Né? Também tem isso, né? Entendeu? Porque quem determina o que você vai ser 28 ou 31 ou 32 é o delegado. E onde você foi pego. Aonde você foi pego com a cor da sua pele. E aonde você mora. Tem todo... porque... Esse é o enredo social, isso não é oficial. Mas é assim que funciona. A bem da verdade, a gente sabe, por exemplo, que por brechas legais, não é oficial, por brecha legal, está sendo importado flor. E a pessoa fica andando com aquele potinho de flor dizendo assim, estou autorizado. E tá. Né? Mas a RDC não prevê a importação de flor. Nenhuma delas. Isso é buraco. Está deixando passar. Eu não tenho nada contra isso. Né? Embora eu acho que podia ser, o que vem ali parece refúgio de lá. É uma vergonha que essas empresas mostrem eu estou falando de qualidade de flor. Pô, mas é uma flor perto do prensado? Sim, mas eu vou comparar o quê? Entendeu? O macarrão menos salgado do muito salgado, eu quero um salgado normal. Entendeu? Então, se você for com dinheiro, né? Porque o peão da balança é o dinheiro e a pele, né? Assim, com dinheiro, e importa o teu potinho, e tá fumando a tua flor na rua, a polícia te para e fala, aqui, ó, potinho, eu sou paciente medicinal. A polícia vai ficar naquela confusão da ignorância e provavelmente vai te liberar, porque você está no Leblon, na Ipanema, zona sul do Rio, né? Lugar, Morumbi, Itaíbibi, tentando fazer o paralelo aqui de São Paulo. Né? Agora, se você estiver próximo de uma biqueira, num bairro pobre, ali na porta da tua casa ou num bar, acende com teus amigos ali do prensado que vocês compraram na biqueira, e a polícia passar, o cara não vai te respeitar normalmente. No Rio já chega com um tapa na cara, esculachando o garoto, entendeu? Entendi. Você não vai pra delegacia, mas tu vai tomar um sacode. Depende. Aí que tá. Depende da boa vontade do policial querer te levar. Porque pode levar pra delegacia pra chegar lá e falar que... O delegado decidir... Vai te dar cesta básica só e a aulinha lá. É pior. É por isso que eu te falei, não é simples, entendeu? Eu achei que era... O delegado decide. Aí, vamos supor que ele decide te liberar. Melhor cenário. Vamos supor que ele não decide te liberar. Te encarcera. Você tem acho que 24 horas no máximo, ou 12, para ir pro... Como é que chama, meu Deus? É um tribunal, um juiz de... Não é de conciliação, faltou o nome agora. Essa hora não tem audiência para ajudar. Não tem importância. Custódia. Tá. Audiência de custódia. Isso. Porque aí nessa audiência de custódia, você vai ser avaliado. E, hoje em dia, talvez não, porque isso a gente já jogou muita luz. Exatamente. Mas antigamente, você faz um levantamento de população encarcerada feminina... Quanto tempo ficava até a custódia, né? Nem tinha, na verdade. Essa custódia foi uma lei que o pessoal conquistou tem poucos anos, tem uns 4, 5 anos só. Não tinha essa lei. O delegado é que decidia tudo, podia te deixar mofando lá, já te mandava para Bangu se quisesse. Se você não tivesse um advogado para ficar, né? E grana, o advogado custa dinheiro, o servidor público, a defensoria pública vai pegar usuário de maconha para cuidar? Não, eu tenho BO de família que vai resolver. Então eu vou ficar mofando lá. Então você tem uma população encarcerada feminina preta, da ordem da feminina preta, 60% é por porte de droga. Porte. Tem gente presa por 2 gramas. Esse julgamento do STF é uma vergonha. É para julgar se o cara com 2 gramas de maconha pode ser considerado traficante. Daqui a 10 anos, 20 anos, quando a gente lê isso, vai ser igual a gente lê eugenia. Entendeu? Vergonha que a gente... Uma sociedade que acreditou que você podia ver se a pessoa era bandido medindo a cabeça dela. Que tristeza. Porque a frenologia é uma outra ciência que veio da eugenia. Mas a gente está assim, eu falei isso ontem com o cara do Uber. Eu acredito muito que a gente está evoluindo.
A humanidade tem essa característica Eu de ser continuo mais lenta acreditando. que a sociedade, entendeu? A humanidade é mais lenta que a sociedade. Eu continuo acreditando, apesar de a gente olhar e falar gente assim, é meu Deus meio do céu, surgiu a Terra plana agora, mas não é isso. A gente continua evoluindo. Não, aí é um problema de internet. A internet juntou ideias que quando elas são boas produzem coisas maravilhosas e quando elas são ruins produzem terraplanistas. Porque um cara pensar assim, pô, eu não estudei física direito, eu não prestei atenção nas aulas, o meu segundo grau foi super mal dado pra mim, não recebi afeto na minha educação, então eu não entendi física. Eu só entendo o que eu vejo com os meus olhos. Aí eu olho assim, olha lá, vim de avião agora, tudo plano, como é que a Terra é curva? É o tipo de pessoa que tem um grau de ignorância sobre física, não estudou física. Segundo grau, 8ª série você já consegue entender que a Terra é redonda, ou não, na verdade geodésica. Geodé. Né? Você pensa no. Ela não é redonda. Pensa né? no sol, pensa nas estações, pensa no dia, GPS, pensa na noite. Cara. O cara é terraplanista do GPS. Tem até uma brincadeira disso, encontro global dos terraplanistas. Isso. Porra! Sabe? E tem muito terraplanista em ciência. Tem muito terraplanista que faz da ciência a sua terra plana, entende? Ou seja, transforma a maconha... Cria uma por exemplo, religião ali, né? como se ela tivesse sido pensada a partir da proibição apenas, não mais como agora. A narrativa dessas pessoas contra a legalização é uma narrativa passada. É como se a gente estivesse discutindo escravidão e estivesse escutando os senhores de engenho. Tá entendendo? Porque o que eles defendem só não é verdade. Entendeu? Tem uma... Mas só não é verdade. Estamos julgando bruxaria, né? Como se estivesse julgando bruxaria. Entendeu? Assim, ser humano é capaz de voar? Não. Entendeu? Maconha mata? Não. Então para com essa ideia de que você viu uma pessoa... Tem um cara falando isso pra Margarete, ela deu uma gargalhada uma vez desse vídeo aí circulando. Ela falou, no meu consultório eu já vi uma pessoa morrer. Não viu. É mentira, é só mentira. Porque não morreu, não foi a maconha que matou. Agora, olha o problema. Como é que você faz estatística de saúde? Normalmente pelos prontos-socorros, atendimento de emergência, tudo aquilo ali é tabulado via SUS, né? Data SUS toma conta daquilo. Quem é que faz aquilo? Os profissionais de saúde. Quem é que assina? Os médicos. Né? Laudo, internação, lá. O cara foi pra uma rave, tomou MD, cheirou loló, tomou LSD, bebeu álcool pra cacete, tomou excitante, né? Aí deu um tapa no baseado, o que a maconha faz? Bota pra dormir, passa mal, desmaia, teto preto. É a maconha que tá dando isso, não, a maconha tá fazendo ele parar de mexer com esse corpo, destruir o corpo dele. A maconha tirou o pé do freio, desligou o motor dele. Aí ele é levado pro hospital. Chega no hospital e tá cheirando aqui. A maconha. E aí o que o desgraçado lá coloca numa coisa? Por causa da maconha. Então todas as tabulações feitas na década de 70 e 80 são enviesadas e erradas. Não é só enviesada, é errada. Porque as pessoas não levam... parece brincadeira falar isso, assim. Mas um profissional de saúde que recebe um cara na emergência não leva em consideração a combinação do que aquela pessoa fez. É só assim, mas aí, o que ele usou? Aí a pessoa ele fumou a maconha e apagou. Pronto. Entendeu? É burrice técnica. E a burrice técnica que vira verdade social. Mas é assim, é o que a gente estava falando. Aí é o... eu ia falar anamnese. É a consulta rápida. O cara rapidamente tem que dar a resposta dele. Cheirou e é a última... Não. Pergunta. Nada pode ser assim. Conversa, porque a gente precisa disso tudo. Nada pode ser assim. Miguelão já levantou nossa plaquinha lá de 1 hora. Eu ia falar que hoje a gente ia acabar fazendo 10 episódios, né? O que eu vou te pedir, Laura? Pra você fazer uma mensagem pra gente, curiosos. Espero que vocês tenham gostado. Eu, por mim, fico aqui mais um tempão, mas a gente tem compromisso hoje ainda. Então, você dá uma encerrada. Pra fazer o final, pra fazer um final desse aqui e a gente pode voltar. Então, peraí, deixa eu pensar aqui. Pra dar uma encerrada. Vamos encerrar isso aqui. A gente pode voltar depois conversando de outras coisas, mas vamos encerrar, dar um fechamento desse aqui. E eu queria que você falasse do seu livro. Tu falou muita coisa ainda aí. Tá, ali? Isso, aquela ali é sua. Então, gente, primeiro te agradecer, né? Foi um prazer enorme estar aqui. Um casamento aí de horários e encontros que deu certo. Esse espaço de divulgação do tema, né, da cannabis, ele é extremamente importante para que a gente possa acabar, dirimir e definitivamente fazer com que as pessoas reaprendam. Porque o problema não é que as pessoas não sabem sobre maconha, elas aprenderam errado. Toda essa população aqui que a gente está vendo desses prédios, todo de São Paulo inteiro, Brasil inteiro, 99% ainda não entende o que é maconha. Quando a gente começou lá em 2015, ou 14, 13, o pessoal, né, antes de mim até, eu falava que a gente estava num aquário, daqueles aquários pequenininhos de casa, assim, que tem 2 peixinhos, você bota umas pedrinhas e acabou.
Hoje a gente está no Aquarrio. Hoje a gente está naquele aquário de cidade, aquário público, sabe? Porra, tem até tubarão. E tem tubarão. Né? Mas continua sendo um aquário. O que é o Aquarrio perto do Oceano Atlântico, da ignorância? A gente está no oceano da ignorância ainda. Então é fundamental iniciativas como a sua. O que a gente faz lá na pós-graduação em cannabis medicinal da Anima Spirale, de formar pessoas e eu e a Jaqueline, minha sócia, Jaqueline Barbosa, médica responsável do herbário, inclusive, minha sócia na pós-graduação, a gente briga justamente, a gente não admite fazer uma pós só para médico. Porque eu quero que, ao contrário, que o médico saiba que a maconha que ele está receitando tem sangue preto. Entendeu? É sobre isso. A informação não é só vamos descriminalizar e fazer de remédio. Não. Maconha é remédio também. Mas maconha é história, maconha é racismo. É cultura. É cultura. É tudo. É uma forma de... quase uma filosofia de vida. Né? Porque o usuário, o famoso maconheiro, né? Que a gente tem que fazer igual as pessoas pretas, né? Se apropriar daqueles termos que foram pejorados. Sabe? A gente tem que falar maconha, a gente tem que falar usuário, sabe? Porque sai do armário o usuário, né? Aquela história. E ao mesmo tempo a gente tem que ter estratégias. Eu não posso pegar uma tiazona de, sei lá, 60 anos, branca de classe média, e falar que se ela tomar maconha, o câncer dela melhora. Eu tenho que falar que ela tem que tomar óleo de extrato de cannabis, óleo de canabidiol, sabe? Eu brinco dizendo o seguinte, é como se você furar um buraco na parede, que você primeiro começa com um buraco pequenininho, depois você vai botando até que você bota aquele serra-copo de arrancar o buraco, entendeu? Então assim, CBD, canabidiol, cannabis e maconha. Pode até botar o cânhamo aí no meio. Né? Então, foi muito ano desconstruindo pra gente querer numa conversa... O ser humano tem esse problema, né? Foram 12 mil anos de uso, 100 anos de proibição, e agora a gente precisa... A gente precisa desproibir. Fizemos aquela escultura de Lego, ver alguém que tá com a bola de ferro. A gente tem que fazer tudo de novo. Montar de novo. É isso. Esse é o nosso trabalho. É o nosso trabalho, você como um comunicador aqui, eu como um profissional, professor, pesquisador, enfim, que está aí o tempo inteiro. E o que nos alimenta, né, assim, a gente está nessa porque, né, assim, a gente vive, eu posso dizer que eu vivo disso, né, todo o tempo trabalhando em cima disso, mas o gostoso é você poder ajudar, assim, parece piegas, parece bobo, né, assim, uma coisa, porque quando você vê a criança melhorando, quando você vê aquele adulto, meus alunos, quando eu dou aula, né, como eu já falei, em 2017, quando eu comecei a dar aula lá na Santa Úrsula, eu tinha que falar isso quase que como se eu fosse vender, né, assim, hoje não, hoje vem professores de outros cursos falar comigo, os alunos, ou vêm me agradecer porque eu indiquei. Eu tenho uma amiga, psiquiatra, eu falo, porra, você virou psiquiatra para os alunos da Santa Úrsula, eu te indico todo mundo que quer usar no cannabis medicinal, eu indico para ela. Né? Então isso mudou, mas mudou de novo, dentro de um espectro muito ainda limitado. Estamos no aquário ainda. Exato. Então vamos lutar para que esse aquário se torne um oceano, entendeu? E eu sou um tanto pessimista por ser professor de psicologia social e entender dessas entranhas sociais de como as coisas acontecem no grande nome, né? Você vê, a gente está num mundo que até hoje ainda existe gente nazista, né? O nazista que faz sinal, que entende, entendeu? Que era positivo. Então como é que a gente ainda, depois do que aconteceu, ainda tem mais... O ser humano é assim, as ideias não morrem, elas podem estacionar um tempo. Eu já ouvi gente dizendo que quer volta da Idade Média e tendo texto sobre isso. As trevas. Sabe, assim, não, a Idade Média mesmo, o retorno ao movimento, voltar a ter senhor feudal. Tem gente doida, tem... É os terraplanistas. Gente, olha só, como psicólogo, com 23 anos de experiência, eu digo pra vocês, não duvidem. Não surpreender. Não duvidem. Não há surpresa, porque sempre pode piorar. Sabe? Sempre piora. O ser humano tem uma capacidade de cavar. Pediu o cara pra fazer uma mensagem pra encerrar e você sempre piora. Não, gente. A mensagem pra fechar sempre piora. Fica tranquilo, tá ruim? Vai piorar. O professor sempre é realista. A gente fica preso ali na realidade, mas enfim. Mas mas pode contar essa parte. E nada. E o que a gente quer, o que eu quero deixar aqui estudem. Né? Assim, estudem, só estudem. Apenas vão buscar informação. Porque se você não for pela cabeça desculpa, né, assim, mas do teu líder religioso que vai ser preconceituoso, com os teus familiares mais caretas que vão ser preconceituosos, com os seus médicos,
médico. Também tem. Ah, meu filho tem uma doença que eu li que eu posso usar cannabis. Doutor, não, eu não trabalho com isso, não sei o que. Procura outro. Tem um médico assim. Ó. Exatamente, Que não faça a falta sua médico. parte. E, pra gente finalizar, a importância da maconha como a revolução da saúde enquanto o entendimento daquilo que a gente já conhece, que é a integração dos saberes da saúde e a participação ativa do paciente nesse processo. Exato. Então, o médico, o paciente, o psicólogo, o nutricionista, o fisioterapeuta, se for o caso, o assistente social, se for o caso, o enfermeiro, e todas as PICs, que a gente ainda tem as práticas integrativas de saúde complementares, precisam trabalhar em conjunto. O sonho de consumo é uma clínica multidisciplinar, transdisciplinar, que todo paciente conversa, todo mundo conversa. Inclusive o paciente. É. Entendeu? Inclusive o paciente. O meu sonho de consumo era conseguir ter um atendimento, por exemplo, o paciente tem 5 profissionais de saúde aqui, então fala qual é o seu problema. Que é o nutricionista, vai ouvir, cada um vai ouvir na sua Cada um vai falar um pouquinho, aí depois decide cada um um traz o seu melhor, completo para aquela pessoa, integral. individualizado e integral. A famosa medicina integrativa, saúde Sim. integrativa, psicologia integrativa, onde a gente integra os saberes. Ninguém rouba o saber de ninguém, cada um na sua área, mas todo mundo trabalhando junto. O paciente é a empresa, Sim, entendeu? E a empresa trabalha para produzir um Pra produto atender que é a exatamente. saúde do paciente. Se para falar em termos empresariais, fica é fácil isso. da gente entender. né? Exatamente, é isso. Pô, eu brother. desejo isso. Eu desejo saber, eu desejo a liberdade, eu desejo poder andar na rua, sentir um cheiro de maconha e falar assim, isso é igual o cheiro do cigarro. Igual o cheirinho do café. Entendeu? Parceiro, muito obrigado, Valeu. cara. Uma aula Estou à tua disposição excelente. aqui, querido. Curiosos, fizemos a nossa parte. Eu falei para vocês trazer informação. Olha o banho de informação que nós recebemos. Vou segurar ele, que acho que a gente vai pegar mais um bocado de coisa aqui, hein? Que a gente tem muita história para contar. Então, vamos lá, vamos seguir o nosso Instagram. Vamos deixar bastante informação sobre a pós, o livro. A gente vai falar sobre Eu o esqueci de livro. falar uma A gente coisa. vai falar do LR livro. Pontes. Para me achar na internet, LR Pontes. O Miguel vai botar lá no Eu nosso... sou qualquer... Tudo meu é LR Pontes. E-mail, Instagram... Perfeito. E aí, segue a gente, LR Pontes, clica lá no sininho para ficar recebendo os cortes que o Miguel faz, que são maravilhosos, e lá no YouTube vai estar o vídeo, a entrevista, o bate-papo, os making-offs, etc. Às 3 Fiquem horas. com a gente. Fiquem com Deus. Muito obrigado, galera.